Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Salmo 45 está escrito: batam palmas todos os povos. Você pode glorificar o santo, santo, santo nome do Senhor. Dê uma linda salva de palmas a Ele. Glorifique de todo, de todo, de todo, de todo o seu coração.
curou, limpou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer que o Senhor já fez por mim. Seja o que Jesus fez, seja o que Jesus fez. Está curado, está sarada, eu fui salvo. Vem a hora, eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvar, veja o que Jesus fez. Se tem alguém aqui que hoje não está podendo pular, sou eu. Estou com 3 dentes costurados, estou com... Você tem ideia do que você está cantando? Não. Acho que ninguém aqui está entendendo o que está cantando. Você ainda não entendeu, você está parado, você está... É como se você está assim... Vejam que Deus fez. Eu vou cansar lá, momento curado. Ah, você não entendeu. Você não vai provocar não, você vai sacudir o irmão do seu lado. Eu não estou podendo pular não, tá? Porque eu estou deixado aqui. Você vai sacudir o irmão do seu lado, você vai melhor que você está cantando. Não fala para ele, não olha para mim não. Fala para ele. Fala o que você está cantando. Então você vai celebrar. Você vai celebrar o que Deus fez por você. Em nome de Jesus. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Está curado, minha vida está sarada. Eu fui salvo pela hora. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvar, veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Está curado, minha vida está sarada. Eu fui salvo. Pela hora eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvar, veja o que Jesus fez. Oh, Jesus, maravilhoso. O que você veio fazer aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje, meu irmão? O que você veio fazer aqui hoje, meu irmão? Aleluia. Sim, 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 Senhor. Oh, Jesus, choramos, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos em Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir
Que o seu olhar, que tudo que há em você esteja apenas em Jesus, olhando para Ele, sentindo o toque dEle. Sinta Ele te abraçando agora. Ele te abraça agora. Ele toca em você. Ele tira com fogo santo tudo aquilo que precisa ser tirado de você nessa noite. Ele queima agora. Por isso nós cantamos: vem incendiar meu coração. Que Ele possa incendiar não só nosso coração, mas toda a nossa vida. Que tudo que palha em nós, que tudo que não é dele seja queimado agora. Permita que Ele toque em você agora, para que você possa sair daqui transformado pelo Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Você pode glorificá-lo de todo o seu coração. Glorifique, diga: tu és santo, 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 Senhor. Tu és santo. Aleluia. Glórias. Há pessoas que vieram aqui nessa noite não somente para adorá-lo, mas têm clamado pelo milagre do Senhor. Tem clamado, tem suplicado a Ele por um milagre em sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Sim, 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 sim. Glória a Deus. Você pode clamar: Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso
Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, meu Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua igreja, Senhor, é uma igreja que contribui. A tua igreja, Senhor, é uma igreja que reconhece o senhorio do Senhor na vida, na saúde, no salário. Obrigado, Senhor, por esses recursos que aqui foram depositados. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um que assim fez. E que esteja também, ó Pai, sobre aquele que não pôde fazê-lo, por um motivo ou por outro. Ó Senhor, que o Senhor venha providenciar meios para que esta pessoa possa ser participante deste momento. Abra a porta de um emprego, Senhor, em nome de Jesus. Prospera, ó Senhor, uma causa na justiça que seja, ó Pai, encaminhada pelo Senhor, dando, ó Pai, o veredito daquilo conforme a vontade do Senhor. Pai, que esses recursos sejam usados para a tua glória, para que o nome do Senhor seja engrandecido, seja expandido, para que os irmãos sejam supridos das suas necessidades, enfim, ó Pai, para que o teu reino seja expandido nessa terra, e que seja, ó Pai, usado com temor e tremor diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Como somos gratos ao Senhor. Como crescemos nesse tempo, Pai. E como o pastor Cássio disse, o Senhor tem um propósito em todas as coisas, o Senhor tem um tempo para todas as coisas. E o Senhor é um Deus de processos. O Senhor não faz nada por acaso. O Senhor não traz as pessoas e nem leva as pessoas por acaso. Nós entendemos que todos esses processos, Senhor, é para o nosso crescimento e para o crescimento da sua obra aqui na terra. Nós somos privilegiados, Senhor, de fazer parte dessa obra. E somos privilegiados, ó Deus, por termos caminhado esse tempo com o pastor Cássio, com a pastora Magda, que tanto nos ensinaram, tanto nos edificaram pela sua palavra, pelos conselhos, pelas exortações, com tanto amor, com tanto zelo pela tua obra, com tanto amor pelas suas ovelhas. Nós só podemos agradecer ao Senhor. Somos realmente muito gratos. E nós pedimos ao Senhor que recompense a cada um deles, conforme só a maneira que o Senhor pode fazer, a maneira perfeita que o Senhor faz. Então traga o renovo para os teus filhos, que nesse novo tempo, Deus, é tempo de desafio. Toda mudança traz desafio. Toda mudança nos tira da zona de conforto. Toda mudança requer de nós um esforço, Pai.
Então, sustenta os teus filhos em nome de Jesus. Traz um renovo sobre a vida deles, ó Deus. E que nesse tempo de mudança, Senhor, eles possam estar com os olhos fixos no Senhor, que eles não olhem para as circunstâncias, não olhem para as dificuldades, não olhem para o que as pessoas vão falar, não dê ouvidos às palavras das pessoas que muitas vezes querem tirar a gente do nosso propósito. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com os teus filhos mesmo, abrindo os caminhos, pelejando por eles, guiando, ó Deus, e confortando naqueles momentos de dificuldades. E nós, como ovelhas, Senhor, somos gratos ao Senhor mesmo. Que o Senhor também, ó Deus, coloque no nosso coração essa convicção de que o Senhor tem um tempo para todas as coisas. E que nós possamos estar com o coração aberto para essas mudanças, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, sabendo que é um tempo de crescimento para nós também, sabendo, ó Deus, que a obra é feita pelo Senhor através de nós. Somos todos incapazes diante do Senhor, mas o Senhor nos usa. Então, Deus, que a tua igreja esteja pronta, esteja com o coração aberto, ó Deus, para enviar os seus filhos debaixo de amor, debaixo de oração, debaixo de palavra de bênçãos, e para receber também quem o Senhor vai enviar para cá, com o coração aberto também. Somos uma igreja com amor, uma igreja que ama. Então, que nós possamos receber quem vai vir com os braços abertos, com obediência, honra, respeito, dedicação à tua obra, e que nós possamos caminhar, e que o pastor Cássio e a pastora Magda possam colher os frutos da obra que foi iniciada aqui. Depois que eles vieram, tanta coisa o Senhor fez. Então, que eles possam colher ainda, em breve, os frutos daquilo que o Senhor fez no nosso meio. Nós os abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus. E falamos para vocês dois que somos muito honrados, fomos muito edificados, somos honrados por ter feito parte da caminhada de vocês. Muito obrigada, Pai, no nome de Jesus. Igreja, tem um ditado que diz que algumas pessoas passam por nossas vidas e nós queremos que elas saiam rapidamente. E nós queremos esquecer delas. Outras pessoas passam por nossas vidas e elas até deixam algumas marcas. Mas tem pessoas que passam pelas nossas vidas e que deixam marcas para o resto de nossas vidas. E nós queremos dizer para vocês dois que a marca de vocês está aqui nesta igreja. Por mais longe que vocês estejam, o que vocês plantaram aqui, em nome de Jesus, vai crescer cada vez mais e mais, porque nós sabemos que veio de Deus e vocês foram canais de bênção para esta igreja. E nós declaramos de todo o nosso coração que nós amamos esse casal. Não amamos, pastor? Amém. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Então, repita comigo assim: nós pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de vocês, onde quer que vocês estejam. Que o Senhor seja sempre a sua direção, em nome de Jesus. Amém. Podemos dar uma salva de palmas para esse casal? Deus abençoe onde vocês estiverem, em nome de Jesus. Que a luz do Senhor resplandeça. Teve um momento em que Jesus estava pregando a palavra, as crianças queriam chegar, e os apóstolos falaram, os discípulos falaram: não, vocês estão atrapalhando. E Jesus falou: não, deixa ver os pequeninos, porque deles é o reino. E nós aprendemos com isso, porque nós precisamos receber o reino, receber o Senhor com o coração de uma criança. E nós vamos orar pelos pequeninos agora. Estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um desses pequenos aqui, Deus. São sementes, ó Deus, que estão sendo regadas pela Tua palavra, estão sendo cuidadas e estão sendo ministradas, ó Deus, para que deem fruto, Senhor, para que elas levem a palavra onde elas estiverem, onde elas forem,
Aqui, Senhor, pode sair daqui presidente da República, médicos, advogados, pastores, engenheiros. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe o destino de cada um. Então, Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos estes pequenos. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ó Deus, reine ali no ministério infantil. Acalme os corações dessas crianças, Senhor. Que elas estejam com o coração aberto, que elas estejam atentas a tudo que vai ser ministrado ali. Toma cada um dos professores também nas tuas mãos. Que eles sejam usados pelo Senhor, ó Deus, como vasos de honra. Que sejam mesmo canal do Senhor na vida de cada um destes pequenos. E que toda semente lançada ali, Senhor, que caia em terra boa em nome de Jesus. Nós abençoamos essas crianças, Senhor, com um tempo ali tranquilo, um tempo de paz. Pai, todo espírito de confusão nós repreendemos em nome de Jesus. Todo espírito de rebeldia cai por terra agora em nome de Jesus. E que cada um, Senhor, seja ministrado pelo Teu Espírito Santo. Nós abençoamos essas crianças no nome de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Estou muito feliz de estar com a igreja, o corpo de Cristo, celebrando e cultuando o Senhor Jesus, numa noite memorável, abençoada, numa noite onde a gente vê que quem é o dono da obra, quem governa a obra, quem conduz a obra é Ele. Amém. A obra é dele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Viu, meus irmãos? Eu fico muito feliz de estar aqui e poder participar desse momento com vocês. Viu? Eu agradeço ao meu tio Edmar, ao pastor, pela oportunidade, e eu creio que Deus ele tem algo para dizer aos nossos corações nesta noite. Hoje eu sou pastor da missão Getsemane no Ipiranga. Estou com o pastor Kaiser há 3 meses e aprovo o Senhor que no ano passado eu pudesse tomar a mesma decisão que o pastor agora anunciou aqui de público. Eu era pastor da Comunidade Batista Fonte Eterna por 8 anos e meio, ministério que a gente fundou. Eu fui ordenado ao Ministério Pastoral na Lagoinha no ano de 2007 e ali eu estive por muitos anos servindo e fazendo a obra do Senhor, mas Deus conduziu e a gente deu início a um trabalho ali no bairro Juliana, próximo ao cemitério Bosque da Esperança, e lá a gente caminhou por 8 anos e meio, mas chegou o tempo de nós encerrarmos o ministério ali. E foi assim um processo muito difícil, mas quando as coisas elas são conduzidas e direcionadas pelo Senhor, ainda que seja difícil, a gente caminha porque é Deus que está direcionando, é Deus que está conduzindo, as coisas estão sendo direcionadas por Ele. E se chegou o tempo, a melhor coisa a ser feito é cumprir o propósito que Deus está designando para aquele momento. E assim foi feito, a gente saiu e nós começamos ali a apoiar o pastor Kaiser na missão em Ipiranga, e estamos ali servindo a obra e contribuindo com o reino, e hoje tenho a alegria de estar com vocês aqui. Amém. Meus irmãos, eu quero pedir aos irmãos que abram comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Eu não sou muito de pregar um sermão temático. Eu gosto muito de um texto mais expositivo. Mas Deus deu a direção e aí nós então colocamos um tema: permaneça de braços levantados. Amém, meus irmãos? Êxodo capítulo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai
e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu em cima do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam ali as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Pai, essa é a tua palavra, e nós acreditamos que, indiferente de mim, o Senhor faz como lhe apraz. Tu és o Senhor da mensagem, Deus. Tu és o Deus desta noite, a quem nós viemos buscá-lo, a quem viemos, ó Deus, ao seu encontro. Por isso, ó Deus, ansiamos, anelamos, Pai, por esse encontro contigo, por meio da tua palavra. Revela-te a nós, Senhor. Manifesta-te, Deus, neste lugar, de maneira gloriosa, de maneira poderosa, sem que haja qualquer outra interpretação que não venha do alto, do Pai das luzes. Tu és, Senhor, a própria revelação desta noite. Fala conosco, Jesus, e faz-nos compreender, ó Deus, como o Senhor quer que seja, Deus, da maneira que o Senhor determinou que seria, para a glória do teu nome. Nós oramos e nós te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, é um texto muito propício, se eu posso dizer, para a realidade de quase que a maioria, se eu não posso dizer a realidade de todos, porque eu acredito que não há ninguém que hoje precise que Deus atue, que Deus se manifeste, que Deus entre com providência, que venha do céu uma resposta. Eu acredito que todos nós estamos vivendo tempos em que se faz justo, que se faz necessário a manifestação da glória de Deus, por meio de uma resposta, por meio de uma solução para algo que estejamos vivendo, por meio de um posicionamento, de uma decisão, de uma escolha, algo nós ansiamos, esperamos que Deus faça a nosso favor. Eu creio que essa é a realidade de toda a igreja, esse é o contexto em que nós estamos inseridos, e esse texto nos faz pensar, então, que era um momento, de fato, de transição, era um momento em que Israel estava desfrutando desta liberdade do Egito. Eles haviam permanecido ali escravos 430 anos, e Deus assim o tirou daquele lugar com as suas próprias mãos, de uma maneira tão gloriosa, fez com que eles peregrinassem por aquele deserto, debaixo de uma promessa. Deus não colocou Israel no deserto sem propósito, sem promessa, sem um destino, sem um lugar em que pudesse levá-los. Não, quando Deus colocou Israel no deserto, após tirá-los do Egito, Deus fez sabendo aonde iria levá-los. E não apenas Deus, mas todo Israel tinha ciência do fim, do destino final de Deus nessa peregrinação pelo deserto. E foi de fato um processo onde se fazia necessário essa convicção, esta crença, essa devoção
do deserto. Amém, meus irmãos? Então, o propósito era esse, era levá-los até o cumprimento da promessa. Mas para que a promessa se cumprisse, então era necessário que Deus conduzisse-os por esse deserto, levasse-os a esse caminho aonde eles seriam trabalhados naquilo que ainda precisava ser formado dentro deles. E eles se deparam no meio dessa caminhada com diversas situações, diversos contextos são apresentados a Israel. Talvez, humanamente dizendo, podemos pensar como dificuldades, limitações, situações que nos tentam parar, que nos tentam impedir de alcançar ou chegar ao destino que Deus já determinou. E dessas situações, desses contextos que foram colocados no meio do caminho, foi Amaleque. Amaleque, cujo nome significa destruidor, foi uma antiga nação do Oriente Médio, mais precisamente uma tribo de beduínos que vivia ali naquele deserto, naquela região, que tinha como base o sul da Palestina, e muito provavelmente eram descendentes de Esaú. Então havia já uma situação já de limitações ao se tratar dos amalequitas acerca do povo de Deus, acerca de Israel. Israel havia deixado o Egito após então 430 anos de escravidão, e iniciaram então a sua longa caminhada em busca dessa posse do cumprimento da promessa de Deus, naquilo que Deus havia determinado para eles. E então, nesse período, nesse lugar, então veio Amaleque, versículo 8, e pelejou contra Israel em Refidim. Veja que então nessa peregrinação, nessa caminhada, nesse trabalho de ser conduzidos até a terra prometida, eles se deparam com os amalequitas vindo contra eles para destruí-los, porque esta era a finalidade de Amaleque, destruidora, era a origem do seu nome, destruidor. Então eles tinham como base, como intenção, a destruição do povo de Deus. Versículo 8 então diz: veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Versículo 9: com isso ordenou Moisés a Josué. Veja bem, querido, escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará em minhas mãos. Uma pergunta que talvez seja viável é como vencer então os amalequitas. Eles vieram dentro daquilo que era a sua motivação principal, a destruição de Israel, e como lidar com essa situação, como lidar com essa realidade dos amalequitas vindo até eles. Então, podemos ver e compreender que houve três estratégias, posso dizer, 3 meios pelo qual foram fundamentais para que Israel então alcançasse uma vitória acerca desse avanço dos amalequitas no que se trata de destruir Israel. Primeira coisa, eles disseram o seguinte: escolhe-nos homens, sai e peleja contra Israel. A primeira coisa que podemos ver que Moisés direcionou Josué foi: escolhe-nos homens. Qual foi a finalidade? A finalidade foi fazer com que Israel pudesse ter condição de enfrentar os amalequitas. Escolhe-nos homens. Não seria uma coisa aleatória, não seria algo espontâneo, seria algo que tivesse uma credencial
qualificadas, mas pessoas que tenham no coração o desejo de servir o Senhor dentro daquilo que eles podem, dentro da qualificação que eles possuem, dentro das habilidades que ele tem. Então Deus diz, através de Moisés: escolhe-nos homens. Então a primeira coisa que Moisés ordenou para Josué foi que fosse levantado um exército, fosse preparado um exército. A segunda coisa foi sai. Sai seria o direcionamento. Ei, vocês, agora que vocês já têm os homens, vocês precisam sair. Sair para onde? Em direção a Amaleque, para pelejar contra Amaleque. E uma terceira coisa foi: peleje contra Amaleque. Então nós precisamos de entender que existe um processo. As coisas para serem rompidas, os muros para serem transpassados, eles não acontecem de forma aleatória. Eles acontecem dentro de uma programação, dentro de um propósito, dentro de algo específico. Deus deu a direção, Deus deu uma estratégia e Deus deu a forma como deveria ser. Deus mostrou: escolhe-nos homens. Deus disse: sai. E Deus disse: agora peleja contra os amalequitas. Aí a segunda parte do versículo, a parte B do versículo 9 diz: amanhã estarei eu em cima do alteiro, e o bordão de Deus estará em minhas mãos. Veja que esse versículo 9, ele divide de duas formas. Ele divide dois lugares de confronto. Ele divide em dois momentos em que haveria esse impasse, essa guerra. A Bíblia fala que haveria então esse confronto no mundo físico, e a Bíblia nos mostra então, na segunda parte do versículo, que haveria também esse confronto no monte, nos montes, nos lugares altos, aonde seria algo que seria conquistado no mundo espiritual. Então, o que Deus quer nos levar a compreender, então, que para que nós possamos então alcançar o benefício das nossas lutas no mundo físico, só será possível quando então alcançarmos primeiro no mundo espiritual. Ninguém alcança no mundo físico algo da parte de Deus se primeiro não conquistou no mundo espiritual. Então é necessário que a gente consiga diferenciar qual é o nosso lugar na batalha, qual é o lugar que Deus nos quer lutando, qual é o lugar que Deus nos chamou para lutar, aonde Deus quer você, qual é o lugar que você deva estar nesse impasse, nesse confronto, nesse dilema que você está vivendo hoje. Às vezes a gente entende que a gente precisa de fato dar um duro danado, correr atrás, se sacrificar, se matar, e a vida passa, a semana passa, os dias passam correndo, e a gente não teve tempo sequer para buscar o Senhor, para se consagrar, para se santificar, para se render aos pés do Senhor. E aí o Senhor nos chama a atenção que às vezes, quando a gente luta, agora quando a gente ora. Existe uma diferença de quando a gente luta, é nós que lutamos, mas quando a gente ora, é Deus que age em nosso favor, é Deus que se revela através de nós, para trazer os benefícios daquilo pelo qual nós estamos lutando. Então veja que no versículo 9, ele se divide nesses dois momentos. Ele se divide num confronto terrestre, terreno, humano, e ele se divide num confronto em que era necessário conquistar no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os dominadores tenebrosos deste mundo. Quero te dizer uma coisa, que a sua luta, o seu problema não é contra o seu esposo, o seu problema não é contra o seu filho, o seu problema não é contra as pessoas à sua volta, contra a igreja, contra o ministério. O seu problema não é contra as pessoas que te perseguem, o seu problema é no mundo espiritual, o seu problema está
entender que existe um lugar aonde nós podemos estar, e este lugar não é outro senão no centro da vontade de Deus, porque quando a gente se encontra diante de Deus, ele vai à nossa frente, desembaraçando, Ele tirando do nosso caminho tudo aquilo que veio como impedimento para nós alcançarmos a promessa dele para as nossas vidas. Amém. Existem situações que a gente não espera que aconteça, e aí você se pergunta, mas por que aconteceu? Por que Deus permitiu? Por que Deus fez com que situações desse tipo acontecessem? Sendo que eu estou na igreja, sendo que eu sirvo o Senhor, eu ando em conformidade com a palavra, eu estou vivendo direitinho, eu estou andando da maneira correta. E por que essa luta? Por que esse deserto? Por que as minhas orações não trazem respostas positivas ao meu sofrimento, à minha dor? Por que o céu não se abre? Por que não vem do céu uma resposta positiva ao meu favor? O que está acontecendo? Por que Deus está agindo assim? O fato é que nós precisamos entender que muito mais do que ver você lutando no mundo físico, Deus quer atrair você para Ele. E um dos meios de Deus ter você não é outro senão pela necessidade. Lamentavelmente somos uma igreja em que busca o Senhor na maioria das vezes pela necessidade. Na maioria das vezes a gente só tem desejo por Deus quando nós nos vemos no deserto, quando nós nos vemos passando por uma luta, quando nós nos colocamos diante de um contexto que só Deus pode mudar. E aí então a gente procura Deus, e aí então a gente dá um jeito de ter contato diário com o Senhor, para ver se algo acontece. E Deus, sabendo que esse é o meio pelo qual você vem a Ele, às vezes Ele permite amalequitas parar no nosso caminho para tentar nos impedir, porque é a forma como Ele vai nos ter para Ele, é a maneira que nós nos achegaremos a Ele. Olha o que diz o versículo 10: fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do monte. Enquanto alguns estão no campo de batalha físico, outros precisam estar no alto dos montes. É inevitável a batalha no campo físico, mas é indispensável que nós estejamos no centro da vontade de Deus. É indispensável que haja uma entrega total, uma entrega completa, genuína da nossa parte, no que se refere ao momento que nós estamos vivendo. É inevitável que a gente tenha no Senhor todas as nossas possibilidades de que as coisas vão mudar. Querido, eu quero te dizer uma coisa: não é o tanto que a gente faz que vai solucionar o nosso problema, não é o tanto que você trabalha por dia, não é o tanto que você se dedica aos seus filhos. Se Deus não fizer, seus filhos se perdem e você quebra financeiramente. Não é tentar colocar as coisas numa redoma de vidro, como se nós fôssemos protetores daquilo que temos. Não é tentar administrar as coisas como se a gente tivesse poder para isso, condição para isso. De fato, o que Deus quer de nós é que sejamos capazes de entregar tudo o que nos pertence, refere-se a nós, a Ele. Deus espera isso de nós, que a gente seja capaz de descansar nele, porque é Ele que guarda, é Ele que sustenta, é Ele que protege, é Ele que dá livramento, é Ele que... Você está entendendo, meus irmãos? Às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, como se aquilo que a gente está fazendo vai resolver alguma coisa. É como se aquilo que nós estamos fazendo vai trazer resposta para o momento que nós estamos vivendo. Nessa transição minha do ministério pelo qual eu era o pastor principal e
na minha ida para Getsemane, me fez viver essa condição de completa dependência diante do Senhor. Que até então eu vivia integral da obra, eu comia da obra, eu era sustentado e mantido pela obra. E agora, indo para a missão, eu ainda estou ali como voluntário. E aí eu tenho filho, tenho família, tenho que correr atrás. Como fazer, o que fazer? Se a gente nasceu para a obra, se a gente não tem outra profissão, se o que queima dentro da gente é só a obra, é fazer a obra, a única coisa que a gente sabe fazer é fazer a obra, o que a gente vai fazer numa hora dessa? Aí Deus deu Uber, né? Uber é uma benção, na verdade não é não. Uber é uma benção, Uber é uma benção. Até a hora que eu falo, isso é uma benção, Senhor. Isso é uma benção. E aí, meus irmãos, tem hora que não dá nada. Não dá nada. E aí você tem um orçamento já formado, mensal. E não dá. Várias vezes eu desliguei o aplicativo, eu falei, já sei. Eu tenho que aprender o lugar que eu tenho que estar. Se é hora de eu estar no campo de batalha, então eu vou lutar no campo de batalha. Mas se é hora de eu subir para o monte, eu vou subir para o monte. A gente precisa entender qual é o momento que devemos estar vivendo ali. É hora de você estar lutando, então lute. Mas se é hora de estar no monte, largue tudo e vai para o monte. Aí várias vezes eu desliguei o aplicativo e falei, vou embora para casa. E aí eu chego em casa, meu irmão, eu ligo o som alto, eu prostro-se diante do Senhor, e eu clamo, eu oro, eu choro, eu busco, e eu falo, Senhor, não há outro como Tu, Jesus. Tu és soberano, Tu és o Criador do universo, Tu és aquele que pode mudar as coisas, não estalo de dedo, não há ninguém como Tu, Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor me colocou nessa condição, o Senhor vai sustentar, o Senhor vai prover, o Senhor vai levantar os recursos, o Senhor vai abrir as janelas dos céus. Não é o tanto que eu faço, não é o tanto que eu me dedico, mas é a bênção do Senhor sobre a minha vida que vai mudar a história da minha vida. Aí eu falo, Senhor, não vou, sabe por quê, Senhor? Porque eu não chamei para ser motorista de Uber. Não vou, Senhor, não vou, sabe por quê, Senhor? Porque aquele que põe comida na minha mesa é o Senhor. É o Senhor que vai prover, é o Senhor que vai sustentar. Aí quando eu acho que eu devo levantar, que eu estou pronto para ir para a rua trabalhar, eu vou. Aí eu saio de casa e vou trabalhar. Meus irmãos, a gente precisa entender qual é o nosso lugar em determinados momentos das nossas vidas. Qual é o lugar que Deus quer que estejamos? Aonde Deus quer que você esteja naquele exato momento? Existem momentos no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, que você está vivendo um grande dilema, meu irmão. Existe um lugar no seu emprego, na sua casa, que chama-se banheiro. Tem um banheiro lá, meu irmão? Glória a Deus. Tem um banheiro lá, então esse é o lugar, esse é o monte, esse é o alto dos montes. Entra para aquele banheiro, fecha aquela porta, meu irmão. Inventa uma dor de barriga ali. Você está entendendo? E vai guerrear no lugar que Deus quer que você guerreie. Porque quando você sair de lá, tudo já foi resolvido aqui no mundo físico. Aí a gente passa o dia inteiro, querido, batendo de frente com coisas que não é da nossa alçada, não é responsabilidade nossa. Aí a gente lida com situações o dia inteiro, situações de opressão, de cobrança, situações de ataque do inimigo contra nossas vidas, contra a nossa casa, a nossa família, e a gente tenta solucionar, a gente tenta dar assistência aqui e dar assistência ali, aí no final do dia você está esgotado e viu que não resolveu muita coisa. A verdade não é, meu irmão? Aí você percebe que o dia passou e o que você fez?
foi, a semana se foi, qual é o resultado que você tem daquela semana? Eu quero te desafiar, meu irmão, a entender que existe um lugar de produção a 30, 60, 100 por 1. Um lugar abençoado, um lugar de paz, um lugar de renovo, de ser cuidado, de ser trabalhado, é no alto dos montes, um lugar em que você encontra-se com Deus, e ali Deus fala com você, você fala com Ele. Glória a Deus. Existem lugares que nós escolhemos por conta da nossa ansiedade, por conta das cobranças, das pressões que somos levados a passar, e nós decidimos permanecer. Mas é possível você dizer: não, chega, basta. Que a minha luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores tenebrosos deste mundo. Quantas vezes a gente bateu de frente com o cônjuge, com o filho? Quantas vezes a gente tentou enfrentar o patrão, o colega de trabalho? Quantas vezes a gente se viu numa situação em que a gente estava ali se gladiando com outro? Uma vez que o seu problema não é aquela pessoa, o seu problema não é aquela situação que você está vivendo. Seu problema é o inimigo que sabe que existe promessa de Deus para você, e ele quer destruir a tua vida. Ele quer envergonhar o nome do Senhor Jesus através das suas atitudes. Ele quer fazer de você um escândalo para o Evangelho. Ele quer fazer você ter atitudes reprovadas pelo Senhor, atitudes de vergonha para aquelas pessoas que estão esperando algo da parte de Deus que venha de você. Meu irmão, nós precisamos analisar e ver que existem algumas coisas que precisam mudar em nossas vidas. Existem lugares que Deus não quer que a gente esteja, e mesmo assim a gente insiste em permanecer. Fez Josué como lhe dissera, versículo 10: e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. A parte B do versículo 10 também nos mostra uma outra coisa: nunca entre numa guerra sozinho. Veja que Moisés, ele subiu ao monte e levou consigo Arão e Hur. É importante você entender, querido, que se nós somos corpo, se nós somos igreja, nós somos um pelo outro. Lamentavelmente, já disseram por aí, querido, que nós somos o exército que mais mata soldados feridos. Nós somos o exército que mais termina de sacrificar soldados que estão feridos. E assim é. Lamentavelmente, as pessoas que a gente poderia esperar uma palavra, um apoio, uma graça, às vezes são as pessoas que terminam de sepultar aquilo que está morrendo. Somos um povo dividido. Somos uma igreja que defende apenas a sua placa denominacional, a sua doutrina. Somos um povo que está totalmente fechado para qualquer outro vínculo com qualquer outra instituição. Fechamos as portas. Somos só nós. E na maioria das igrejas somos os mais certos. E na maioria dos lugares somos os mais santos. Querido, nós precisamos entender que nós não vivemos sozinhos. Nós precisamos entender que nós somos corpo, somos família. Somos a igreja do Senhor Jesus. Deus quer nos dizer que se existe divisão no meio da igreja, essa divisão precisa ser encerrada. Deus quer quebrar a divisão do nosso meio e nos fazer ser um
voltarmos a nos respeitar, a nos aceitar nas nossas diferenças teológicas, nas nossas diferenças denominacionais. Deus quer que a gente rompa com as nossas limitações acerca do outro e ame o outro apesar dele mesmo. Moisés, querido, ele olha para Arão e olha para Ur e fala: ei, cara, vocês vão comigo, que eu não posso ir sozinho. Eu preciso de vocês lá. Por que isso? Por quê? Por que Moisés se deu o luxo de se colocar numa condição igual a de Arão e Ur? E disse: olha, eu dependo que vocês vão comigo. Querido, nós não podemos mais ser uma igreja dividida. Nós precisamos amar uns aos outros, aceitar o outro. Jamais teremos vitória, querido, jamais alcançaremos êxito, jamais veremos as promessas de Deus se cumprindo, se nós não entendermos o nosso lugar de batalha. E mais do que isso, se nós não entendemos que é necessário termos alguém do nosso lado, mais do que apenas estar no local de batalha certo, ainda é necessário que a gente tenha pessoas conosco. É necessário que a gente não esteja sozinho. É necessário que a gente levante um exército para lutar conosco, um exército para somarmos força, Meus irmãos, Deus quer abrir os nossos olhos, de maneira que a gente veja algumas realidades que nós estamos inseridos e que não condiz com a verdade do Evangelho que professamos. Não condiz. Deus quer nos mostrar então o quanto é necessário, às vezes, pararmos um pouco, pararmos por um tempo, pararmos por um instante, algo nas nossas vidas, para que a gente tenha tempo para buscar o Senhor, para se render a Ele, para se prostrar a Ele, para se colocar diante dEle. Deus quer nos levar a essa devoção genuína, a essa entrega, a essa submissão a Ele, a essa rendição a Ele, a essa conscientização de que sem Ele nada somos e não iremos a lugar algum. Por várias vezes esse processo de Israel até a terra prometida poderia ter sido interrompido, só não foi porque Deus entrou com providência. Quando Israel sai do Egito, ele se depara com a realidade de um mar vermelho na frente. O povo para, o povo questiona, o povo murmura, o povo briga com Deus, o povo está insatisfeito com Deus. E a palavra de Deus foi uma só: porque o povo parou de marchar. Diga a este povo que marche. Diga a este povo que marche. A gente tira os olhos do autor e consumador da nossa fé e a gente foca muito na realidade que estamos inseridos. E a realidade que estamos inseridos, ela nos para. A gente tira o foco da centralidade única de Deus, do propósito que Ele tem, das promessas que Ele tem, e a gente coloca os olhos nas limitações, nas dificuldades, e aí a gente para, a gente não vai, a gente não prossegue, a gente adia a promessa do Senhor, a gente interrompe o processo, a gente prolonga o tempo do cumprimento da promessa.
disse para Moisés: diga para esse povo que marche. Por que eles pararam? Por que você parou? Por que eu parei? Por que nós paramos naquilo que Deus já determinou para nossas vidas? Por que você quer parar? Por que você pensa em desistir? Por que você está tentando pular no mar? Diga a este povo que marche, porque não depende de você. Quem abre o mar é Ele, meu irmão. Quem abre o mar é Ele. A palavra do Senhor é única. Diga a este povo que marche. Não podemos ficar olhando para a água e murmurando: Senhor, Senhor. E aí mais à frente falta água. Aquele povo começa a murmurar: Senhor, por que o Senhor nos tirou do Egito? Por quê? Qual o propósito? Lá a gente tinha tudo. Agora aqui nós estamos morrendo de sede. Por que o Senhor fez isso com a gente? Percebe que é sempre um povo que só está bem quando as coisas estão caminhando. Só está bem quando as coisas estão prosseguindo. Aparece uma dificuldade, o povo murmura. O povo abre a boca para questionar, para blasfemar, para se levantar contra Deus. E aí daqui a pouco o povo está dizendo: Senhor, falta água. Nós não temos água. O Senhor diz para Moisés: ei Moisés, fere a rocha. Fere a rocha, bata na rocha, e então vocês terão água. E assim Moisés fez. Moisés bateu na rocha, a água saiu. Cristo é essa rocha que foi ferida por nós para ser aquilo que nós não tínhamos e vir a ser aquilo que precisávamos. Cristo era a resposta para Israel. Cristo é a resposta para a igreja hoje. Foi necessário que Cristo fosse ferido para que dele descesse água e sangue, para que nós pudéssemos encontrar as portas da promessa aberta para que as coisas se cumprissem em nossas vidas. Querido, o texto continua dizendo no versículo 11: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. Precisamos aprender a discernir que esse é o processo da dinâmica, daquilo que vai acontecer e daquilo que não vai acontecer. Existe um processo, existe algo que precisa ser muito claro para nós como igreja, que se nós oramos, Deus faz. Se nós lutamos, nós é que fazemos. Existe um momento da vida do crente desgastado, exausto. Quem já passou por isso? Completamente sem forças para continuar lutando, completamente desmotivado, completamente desestimulado. Existem momentos que não tem como manter os braços erguidos. Existem momentos que a única condição que a gente se vê é de fato rendido, derrotado, por conta da realidade, por conta da situação que estamos vivendo. Mas aqui se faz jus a necessidade de sermos igreja, corpo, família. Porque quando nós temos alguém do nosso lado para nos fazer acreditar que existe promessa de Deus para cumprir em nossas vidas, essas pessoas não nos matam, mas essas pessoas erguem os nossos braços. Essas pessoas não nos desestimulam, não nos tiram do foco da visão, mas essas pessoas vêm dizer: existe uma promessa de Deus para a tua vida, meu irmão. Existe algo de Deus para você que ainda não concretizou. Você não pode parar agora. E muito mais do que isso, veja
também, querido, que existem pessoas lá embaixo lutando e que dependem dos seus braços erguidos. Ei, meu irmão, quero te dizer uma coisa: a sua família depende de você manter os braços erguidos. A sua família de pé depende que os seus braços continuem erguidos. Existem áreas na tua vida, existem áreas da tua família que só estão de pé hoje porque você ainda está com o braço erguido. Porque o dia que você desistir, as coisas desandam. Seu filho não se perdeu, sua família não se perdeu porque você está de braços erguidos. Não desista, por pior que seja. Ainda é o melhor de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Não desista, meu irmão. Não é hora de nós afrouxarmos a corda. Não é hora de pensarmos em desistir. Todo processo é doloroso, todo processo é difícil de adaptação. Lamentavelmente, algumas pessoas elas perdem o referencial. Muitas pessoas elas se sentem talvez abandonadas. Assim foi lá na minha igreja, onde eu tive que encerrar o ministério debaixo de uma direção de Deus. Algumas pessoas perderam o foco, perderam a direção. Meu irmão, nós não podemos tirar os olhos do Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa aliança não é com o homem, a nossa aliança é com Jesus. Você tem uma aliança com Cristo, meu irmão. Você tem uma aliança com Jesus. Os homens vão e vêm, os homens passam, e querido, a nossa aliança continua firme com Jesus. A gente continua caminhando, a gente continua progredindo, a gente continua crescendo, porque existe promessa para se cumprir nas nossas vidas. Existe promessa para se cumprir no nosso meio, na nossa história. Existem pessoas que dependem de você manter os braços erguidos. Não pisa na bola, meu irmão, porque se você pisar na bola, cai um monte de gente atrás de você. Não pisa na bola, meu irmão, porque se você pisar na bola, um monte de gente será ferido, será decepcionado, porque acreditavam que existia Deus na tua vida. Acreditava que Deus agia por meio de você. Fica firme, seja forte. Não solte a corda, não pule no barco. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, Ele vai cuidar de tudo. Enquanto você está no monte, Ele luta por você no deserto. Ele enfrenta os amalequitas. Enquanto você está no monte, Deus está operando milagres lá embaixo. Enquanto você está no monte, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está abrindo porta. Enquanto você está no monte, Deus está operando em áreas da vida de pessoas que é do seu convívio, que ninguém toca, áreas que ninguém entra, porque existe uma guerra lá no monte. Existe uma guerra lá no monte. Veja que no versículo 13, Josué desbaratou Amaleque e ao seu povo a fio da espada. Quem desbaratou Amaleque? Quem? Josué. Amém, igreja? Mas eu quero te dizer uma coisa, que isso só aconteceu porque Moisés estava no monte. Existem anônimos de Deus que estão atuando, querido, e não são lembrados, e não são vistos, e ninguém sabe que existe, e porque eles estão atuando, Deus está operando, Deus está fazendo, Deus está se revelando, Deus está abrindo. Existem anônimos, pessoas que ninguém sabe que existe. Existem anônimos, pessoas que entram para o seu quarto e fecham a porta e não fala para ninguém. Ali ele rasga a alma, ali ele se rende, ali ele grita, ali ele se derrama diante do Senhor. Existem anônimos que ninguém está vendo, mas está semeando, está plantando, está colocando
decreto sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, decreto sobre a nação, decreto sobre a política, decreto sobre as pessoas. Existem pessoas atuando, querido, e que não são lembradas. É interessante que o texto diz: Josué desbaratou Amaleque. Quem foi Josué na guerra? Quem foram os soldados que Moisés escolheu? Ei, chame homens qualificados. Nada disso seria possível se Moisés não estivesse no monte. Nada disso iria acontecer se Moisés não estivesse ali se remoendo, se gladiando consigo mesmo e com Deus acerca da realidade que Israel estava enfrentando com Amaleque lá no deserto. A conquista do nosso milagre não está no campo, meu irmão, está no monte. A conquista das coisas que buscamos não está no currículo plausível, invejável, está no monte. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. A ótica de Deus ela é diferenciada da dos homens. A gente não entende por que alguém não sabe nada e está no lugar mais alto da empresa. É porque Deus confundiu aqueles que sabiam tudo e colocou ele lá em cima. É porque Deus bagunçou o negócio todo, querido. Porque Deus ele tem a maneira dele de agir. E quando ele coloca, ele capacita. E quando ele faz, ele atua em detrimento daquilo que ele fez. A conquista do nosso milagre está nos montes. A conquista do nosso milagre está diante de Deus. É Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. É Ele, meu irmão. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Existem coisas que Deus fez que a gente nunca mais lembrou que Deus fez. E isso é a resposta pelo fato de hoje a gente estar passando por situação e não crer que Deus faz. Porque Deus fez e a gente não sabe, não lembra, não recorda que Ele fez. A gente tem facilidade de focar sempre no amanhã que a gente espera e nunca trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança lá atrás. A gente esquece daquilo que Deus fez, daquilo que Deus já realizou. A gente tem muita facilidade, porque o que passou, passou. Agora o meu foco é lá na frente. Então o que é lá para trás não me interessa mais. Quero te dizer uma coisa, que a gente não pode viver dessa forma, meu irmão. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que fez na tua vida no passado, Ele faz no presente. E Ele tem promessa para o futuro. Ele faz no presente e Ele tem promessa para o futuro. Veja Jesus. Jesus chegou num certo lugar, na caminhada para o jardim do Getsemane, bateu nas costas de Pedro, Tiago e João e disse: ei, vamos subir comigo. Vamos subir comigo. Será que Jesus precisava de ajuda? Não. Será que Jesus precisava de apoio, de conselho? Não. Jesus apenas queria a presença deles ali naquele lugar. Jesus apenas queria a presença deles naquele lugar. Porque Jesus enfrentaria uma grande guerra. Querido, sabe onde Jesus venceu a cruz? No Getsemane. Sabe onde Jesus concretizou a cruz? No Getsemane. No deserto. Sabe onde Jesus começou o seu ministério?
deserto, aonde ele mais se santificou e se preparou, era onde Deus agia mais por meio dele. Sabe como Paulo termina? Numa masmorra, sozinho, sem uma capa para se cobrir do frio. 2 Timóteo diz exatamente que Paulo estava só. E aí ele vira e fala o seguinte: ei, traga para mim São Marcos. Existem momentos, querido, que a gente precisa de alguém do nosso lado. E eu quero te desafiar a entender que você não vai conseguir sozinho. Você precisa de alguém para caminhar com você. Você precisa abrir o seu coração para as pessoas à sua volta, deixar o orgulho, deixar a arrogância, deixar o preconceito de lado. Você não é melhor do que ninguém. A sua fé não é melhor do que a do outro. Nós servimos a um único Deus verdadeiro, que está sentado sobre um único e sublime trono. Esse Deus, Ele é poderoso para agir na vida daquele que está do outro lado e agir na sua vida. Amém, meu irmão? Eu quero convidar você a colocar-se de pé no seu lugar, em nome de Jesus. A gente não entende algumas coisas. Por que Deus fez? Eu confesso para você, pastorzão, que algumas vezes eu questionei o Senhor, por que teve que ser assim? Porque não está fácil, meu irmão. Não está fácil você depender de algo que você não nasceu para aquilo. Senhor, por que tem que ser assim? Senhor. Mas é tão bom viver, querido, cada dia, dependendo dessa graça única e perfeita de Deus sobre a minha vida. É tão bom poder entender que não é eu que faço, mas é Ele que faz em mim todas as coisas. É tão bom saber que, independente da intensidade das minhas lutas, Deus está me conduzindo num caminho certo. Eu estou dentro de uma direção coerente. Não foi uma escolha minha, foi Deus que escolheu. Não foi uma decisão minha, foi Deus que me colocou nesse contexto. Quero te dizer uma coisa: se Deus te colocou no contexto que você está envolvido, Ele é fiel, querido, para suprir todas as suas necessidades. Ele é fiel para te sustentar, Ele é fiel para guardar a tua vida, Ele é fiel para te fortalecer, Ele é fiel para sustentar você pelas mãos. Ele é fiel. Ele é fiel. Vamos adorar o Senhor, meu irmão. Amém? E enquanto nós adoramos o Senhor, eu quero desafiar você a sair do seu lugar, meu irmão, para nós orarmos aqui na frente. Você que está se sentindo cansado, os braços estão caindo, você não consegue ver mais força para lutar, vem aqui à frente. Pode vir, meu irmão. Ei, Deus vai levantar seus braços nesta noite para você continuar prosseguindo. Deus vai erguer novamente os seus braços. Deus vai fazer você novamente ser uma mulher de oração, de busca, de clamor, de fogo. Não acabou não, meu irmão. Tem algo a mais de Deus para fazer na tua vida. Ainda não é o fim das coisas. Ainda não é o fim das coisas. Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo essa realidade de que as coisas ainda não acabaram. Olha o Senhor, igreja. Olha o Senhor. Diga: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu estou exausto, eu estou cansado.
agoniando, aquilo que está apertando o seu coração. Coloca diante do Senhor aquilo que está te limitando, que está querendo te parar. Não pare, em nome de Jesus. A última palavra é do Senhor, não é do homem, não é da circunstância. Ele ainda não deu a última palavra para a sua vida. Ele ainda não cumpriu os propósitos que precisam ser cumpridos. Você vai chegar, você vai tomar posse, mas Ele quer ter um encontro contigo. Um encontro contigo. Vá para o monte, busque ao Senhor, busque ao Senhor desesperadamente. O Senhor está pronto a te ouvir. O Senhor está pronto a derramar a Shekinah dele sobre a sua vida, desfazer todo o jugo, todo o peso, desfazer toda e qualquer situação e circunstância que venham te entristecer o teu coração, entristecer a tua família. É o Senhor, não é o homem, é o Senhor quem faz, é Ele que dá ordem. Que você seja liberto em nome de Jesus dessa situação, dessa circunstância, dessa doença da alma, que seja transformada, que seja curada em nome de Jesus. Que toda ferida esteja sobre ela o bálsamo do Senhor, curando a sua alma, transformando o seu interior, o seu coração, a sua mente. Que a sua mente seja preenchida pela mente de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta seu braço, não abaixe os teus braços, não abaixe a guarda, não abaixe a guarda, não terminou ainda, não terminou, não vai terminar, enquanto o Senhor não der ordem a teu respeito. E o Senhor dá ordem, o inimigo não pode te tocar, ele não vai te tocar. O Senhor é maior, o Senhor é mais forte, o Senhor é o nosso Deus poderoso, nosso castelo forte, a nossa torre. Ele é o nosso cavaleiro, Ele é quem luta por você. Mas busque Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu gostaria que você olhasse para mim, todos vocês. Nós entendemos que Moisés teve aquela direção porque Deus estava com ele. E no nosso caso nós precisamos entender que Jesus precisa estar conosco. Então eu quero dizer para você, fazer um apelo a você que ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Jesus é vida, Jesus é verdade, Jesus é caminho. Para você que ainda não experimentou dele, que você possa se manifestar, levante a sua mão como Moisés levantou. Levante a sua mão. Que você confesse esta mão. Levante a sua mão. Você que está aí muitas vezes resistente a levantar as mãos para o Senhor. O Senhor quer que você levante as suas mãos para Ele, para que Ele possa quebrar todo jugo na sua vida, todo peso na sua vida. Mas é necessário que você abra o seu coração para que Ele possa entrar, porque Ele não vai arrombar. O inimigo arromba, quer destruir, quer acabar com a sua vida, quer acabar com você. Mas Jesus, Ele é doce, Ele é manso, Ele somente Ele bate, Ele está batendo agora no seu coração e dizendo: ei, abre a porta do seu coração, que eu vou entrar, vou fazer morada nele. E você vai levantar os braços
você, não resista. Não resista. É porque Ele quer te dar vitória. Principalmente a vitória da salvação de Jesus. Tem mais alguém? Última oportunidade. Não perca essa oportunidade. Entregue-se ao Senhor. Eu estou insistindo porque eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo na mão do inimigo, e Deus quer te libertar nesta hora. Deus quer te libertar dos inimigos, dos amalequitas que tem cercado, que tem tentado te derrubar, que tem te limitado, que querem te jogar à derrota. Não resista ao poder de Deus. Não resista ao poder de Deus. Outrora eu era um derrotado. Outrora eu estava distante do Senhor. Mas hoje, irmãos, eu posso erguer as minhas mãos, porque o Senhor é quem me sustenta. O Senhor é quem me sustenta. O Senhor é quem me sustenta. Não resista. Não resista ao Senhor. Amém, irmãos. Nós temos aqui quantas vidas se rendendo ao Senhor. Chegue mais para cá. Você que orou pela sua vida, pode chegar ao seu lugar. Você está abençoado em nome de Jesus. A colheita é essa, irmãos. Eu gostaria, mesmo sem condição, que o nosso pastor viesse aqui. Quero entregar esse momento com toda a honra ao nosso pastor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você ama esse homem aqui? Nós entristecemos nosso coração, mas nós precisamos entender que nós precisamos abençoá-lo em todos os momentos, longe ou perto. Se nós amamos de perto e de longe. Que as suas orações sejam orações de bênção sobre a vida deste casal. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero chamar a irmã aqui também, que está conversando com a Adriana. Vem aqui na frente. Vem cá, você também. Deus está quebrando cadeias na sua vida hoje. Cadeias religiosas na sua vida hoje. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Deus quer quebrar cadeias na sua vida hoje. Ainda que você tenha entregue a sua vida a Ele, churras, você entrou aqui toda acorrentada, toda amarrada, mas você entrou num vale para lutar onde tem Moisés, rua de um lado e Arão do outro, segurando as mãos. Por isso que você vai sair depois com sua vitória. Mas o Senhor manda alertar para ti, desfaça alianças que precisam ser desfeitas. Porque enquanto eu não desfazer algumas alianças que precisam ser feitas, há um impedimento da minha vitória chegar até ti, mulher. Não existe muro entre mim e ti. Desça todo o muro e vem de encontro a mim, aquilo que tem te prendido é hoje, em nome de Jesus. Sejas liberta agora, em nome de Jesus. Você que está aqui à frente hoje, a Bíblia diz que quando o aleijado volta a andar, a igreja entra em festa, não é assim? O aleijado andou, mas o céu permanece em silêncio, porque isso Jesus pode fazer. A Bíblia diz que quando um cego volta a ver, os céus permanecem em silêncio, a igreja até entra em êxtase. Afinal de contas, para nós é sobrenatural. Mas o céu permanece em silêncio, porque Jesus não veio curar. A cura é consequência. Mas a minha Bíblia diz que quando um pecador
rende aos pés do Senhor, entrega a sua vida e diz: eu coloco minha vida diante do Senhor. Diz a Bíblia que a festa não só na igreja, mas a festa nos céus por um pecador que se arrepende em nome de Jesus. E hoje essa igreja, ela está em festa, porque nós temos aqui 4 filhas sendo salvas. Para honra e glória em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui na frente, repita comigo: Senhor Jesus, Nesta noite, eu te entrego a minha vida em tuas mãos. Escreva meu nome no livro da vida. Perdoe os meus pecados em nome de Jesus. Porque hoje eu faço uma aliança com o Senhor, somente com o Senhor, somente com o Senhor, em nome de Jesus. vamos orar por eles, Pai, em nome de Jesus. Nós selamos, meu Pai, essa pública confissão de fé, porque diz a tua palavra, Pai, aonde da sangue. Glória a Deus. Nós cercamos, nós selamos esta oração em nome de Jesus, porque diz a tua palavra: aquele que me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei diante dos céus. Nós selamos, Pai, essas vidas escritas no livro da vida, e sejam bem-vindos entre nós, como nossos irmãos, como nossas irmãs, em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão, deixa eu te abençoar. Terça de oração, quarta profética, quinta nós temos as nossas células, sábado, célula da geração eleita, domingo de manhã, nós temos tido aqui, querido, um aprendizado muito grande. Domingo de manhã nós temos aqui um aprendizado muito grande. Deus tem nos ensinado muito aqui os domingos de manhã. Não deixe de vir. O horário já é assim propício para que você possa voltar, fazer seu almoço. Você pode ter o resto do seu dia. Nós estamos aqui de 9, a partir das 9 da manhã até as 10h30. Tem sido. Não deixe de vir. E à noite estaremos aqui novamente no culto de celebração, se Jesus não voltar. Se Jesus não voltar, amém? Você faça assim, você vai acompanhar essas pessoas que estão aqui, elas vão anotar seu nome, e faça assim todos. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra de fato possa entrar em primeiro lugar no meu coração, porque foi pregada para mim, e possa entrar no coração dos meus irmãos. Que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, Senhor, fazer com que ela venha ser evidenciada na nossa vida, e que Satanás não venha roubar essa preciosa semente que foi lançada em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um aqui presente, e que nós possamos viver a melhor semana da nossa vida. Vá em paz e que Deus te acompanhe.